Bom, então tá, boa tarde a todo mundo. A gente conversou um pouquinho aqui com quem está presente, que já são os que estão sempre presentes, né? Keila, Amanda, Gilvan e Tassiara. Pessoal, a gente tem aqui, eu deixei ali para vocês, né, na aula do dia 14, né, que era uma aula que era para finalizar ali a entrega da primeira avaliação, né, dei esse tempo mais do que suficiente para fazer essa entrega. Acho que 3 ou 4 alunos responderam pelo menos as perguntas, né, que era o mínimo que poderia ser feito. Teve 2 que deixaram em branco, uns que não fizeram, colocaram uma linha ali de uma coisa que não tinha nada a ver, então foi 0, né? Mas, via de regra, é a quantidade de alunos que também está participando da aula, então está bem coerente com isso, né? Teve pessoas que apareceram só para fazer a avaliação e, bom, já deixei no aviso lá o que vai acontecer com quem seguir por esse caminho. Então, deixei ali para vocês, né, o site do INPI. Eu acho que é importante vocês entenderem que a gente tem um instituto que apoia a proteção intelectual industrial, mas a gente vai ver essa proteção não pelo olhar de quem protege apenas pensando em defender a sua invenção no sentido comercial, tá? E o site do IPIO também, que é uma organização internacional, então existem outras, é claro, né? Mas só para vocês terem uma base de como funciona esse mundo, né, um mundo bem específico, que envolve questões jurídicas e outras questões. E eu até recomendo para vocês, eu estou assistindo, não terminei ainda, tem uma série muito legal, eu não lembro o nome dela agora, mas é na Netflix, que está contando a história do Google Earth, né? Aquele Google dos mapas, né? Porque parece pela série, né? E eu vou me inteirar mais, óbvio, que já existia um outro chamado TerraVision, que eram jovens alemães que inventaram, e o Google nada mais, nada menos copiou, e não era só copiar, eles tinham uma estratégia muito bem definida de, digamos, passar a perna em várias invenções que eles chegavam a ter acesso às patentes, né? Então, é uma série bem legal que mostra bem a criação, o funcionamento do TerraVision e como o Google incorporou isso ao seu portfólio de produtos, né? Então, é bem interessante e acho que aqui vai além, tá? A série vai além da proteção em si, porque eles tinham a patente, mas uma empresa tão grande, com tantos poderes, foi lá pegar a patente, reproduzir e depois querer que vá resolver isso nos tribunais. É óbvio que a gente tem um equilíbrio de forças muito diferente aí, né? Então é uma série bem legal que vem nesse sentido. Depois eu coloco ali para vocês, mas fala sobre o Google Earth, tá? Aquele Google que hoje, talvez o Google Earth em si, ninguém use para ficar vendo ali, né? Mas a gente usa o Maps, usa outras questões que estão envolvidas ali. A lei, né? A lei que trata sobre propriedade industrial, acho que é interessante ter o acesso a ela, conhecer pelo menos o entendimento básico. E aquele material que trata sobre equipamentos médicos hospitalares, a gente vai juntar tudo isso hoje para conversar um pouquinho sobre. Daí o que acontece? No sábado a gente teria uma aula, tá, gente? Então no sábado eu deixei para vocês fazerem uma atividade que é simples, mas eu acho que aqui é um bom exercício de redação no sentido de escrever um artigo, né? Um artigo que eu digo jornalístico, né? Um posicionamento de vocês. Como que a gente vai ver hoje sobre patentes, ao longo da pandemia, esse artigo do jornalista Hélio Beltrão saiu, né? Falando sobre o sistema de patentes atual prejudica a inovação que pretendia incentivar. Então, é uma abordagem bem interessante, onde ele faz uns argumentos que, às vezes, a proteção ela prejudica ao invés de fomentar a inovação. E ele fala também especificamente pela questão da vacina, né? Porque esse artigo é do ano passado e foi bem naquela época da vacinação, daquele rumor ou não, daquela decisão política, estratégica ou não, se quebra as patentes das vacinas devido ao cenário pandêmico. Então, vocês vão ler o texto e vai ter ali só para vocês refletirem e vocês vão se posicionar se vocês são a favor ou contrário à quebra de patente das vacinas, tá? Aí escrevam e na outra aula que a gente tiver na frente a gente discute isso também. Acho que é interessante ver os argumentos de vocês, porque tem pontos aí, prós e contras, como quase tudo, né? Se fosse simples assim, não seria um problema. Mas tem a questão da saúde, tem a questão da humanidade, né? Tem a questão dos investimentos, enfim, existem várias camadas aí que podem ser abordadas na hora de escrever. Então, leiam aí para o final de semana e coloquem ali a posição de vocês. Essa é uma atividade à par, né, para essa aula extra que a gente tem dia 23, que seria sábado ali. Voltando para hoje, então, tem um materialzinho aqui que eu vou conversar com vocês e já vou propor a nossa segunda avaliação, e aí eu deixei 2 videozinhos ali que vão estar de acordo com isso, tá?
Ô, Gilvan ou Tassiara, só me confirma se abriu aí, faz favor. Tá Sim, aparecendo, prof. professor. Então tá, gente, a ideia é o quê, né? Aproveitar a oportunidade que essa unidade tem, né? Essa unidade, ela é confusa no sentido de ter vários tópicos diferentes, assim, né? E ela tem um tópico que trata sobre máquinas e equipamentos hospitalares, e eu aproveitei essa brecha para falar com vocês, além de invenção, de inovação e de propriedade, sobre as patentes, sobre uma outra perspectiva, tá? A gente vai ver a definição do que é patente, a gente vai ver umas outras questões, mas a nossa ideia aqui é como utilizar a patente como fonte de informação dentro da área hospitalar e principalmente dentro da área da gestão, tá? Professor, mas eu nem sei o que é uma patente, tá? Então a gente vai ver, vai conversar, se tirem dúvidas, perguntem, o que eu não souber aqui também eu noto, daí a gente vê depois. Mas a ideia é propor que vocês conheçam patentes, né? Como buscá-las, ou pelo menos o básico de como buscá-las, para entender a importância digamos, dessa fonte como processo de informação, como busca de informação, tá? Porque a academia e alguns meios não utilizam ela como fonte de informação, e ela é uma fonte de informação muito rica em vários aspectos, tá? É rapidinho, acho que são 10 slides aqui, mas é só para vocês terem uma noção do que é isso. Quem nunca viu, né? Quem nunca. A palavra patente às vezes vem no sentido de lembrar de alguma coisa que foi inventada, né? Que fica lá registrado, mas ela tem outras funcionalidades também. Então a ideia era essa, né? Que a gente veja então as patentes como uma fonte de informação tecnológica, e nesse caso, para associar a nossa unidade, na obtenção e busca de equipamentos médicos hospitalares. E a gente já vai pensar melhor o porquê que isso é efetivo. Então, após isso, né, a gente faz essa apresentação aqui, cada aluno vai ficar responsável aí por fazer uma apresentação de de uma classificação ali de máquina e equipamentos, né? Alguns vão ficar responsáveis por equipamentos de diagnóstico, por insumos, por equipamentos duráveis, cada um vai ter uma abordagem a explorar dentro das patentes, tá? Então, assim, para quem nunca viu isso, né, o que é uma patente, né? O que se caracteriza? Qual que é o conceito de uma patente retirada do próprio Instituto Nacional de Propriedade Industrial? Ela é caracterizada como uma proteção legal, então tem isso, né, para o indivíduo que cria algo se proteger legalmente, sempre lembrando que essa proteção ela é temporária e ela é concedida pelo Estado, ou seja, o Estado autoriza quem inventou aquilo, ou titular daquilo, né, quem representa essa invenção, dando o direito, então, de impedir que terceiros usem, produzam ou realizem qualquer atividade comercial com o bem protegido, sem o seu consentimento, ou seja, sem a sua autorização. Em contrapartida, o inventor deve descrever o conteúdo técnico abrangido pela invenção para conhecimento do público. Então, há dois tipos de patentes, o de invenção e as de modelo de utilidade. O que é interessante aqui, gente? Primeiro, é entender que existe essa relação, né? O Estado faz isso como forma de incentivo para que a pessoa que invente algo tenha uma proteção, e essa proteção dá a esse indivíduo a exploração comercial disso que ele inventa, ou seja, que ele possa negociar, que ele possa cobrar pelo aquilo que ele inventou. Isso é uma garantia que vai ter vários questionamentos. Vai um indivíduo descobre, inventa algo muito útil para a sociedade e ele tem um direito temporário de explorar aquilo, tá? Por outro lado, o que o Estado pede para esse indivíduo ou para essa organização? Que ele descreva e detalhe aquilo que ele está inventando, né? Ou seja, esse detalhamento do que ele está inventando, ele é necessário para que você possa comprovar que aquilo foi o que você inventou mesmo. Se você não fazer um relatório detalhado do que você está inventando, como é que você vai comprovar que aquilo foi você que inventou? Tá? Então, como a gente tem dois modelos, que é o de invenção pura, né, aquilo que a pessoa inventa do zero, e o modelo de utilidade, que seria basicamente uma adaptação, uma melhoria para algo que já existe, existe essa relação entre o indivíduo ou empresas com o Estado. Você me mostra aquilo que você faz e eu deixo protegido aquilo para que você possa explorar comercialmente essa relação, tá? Bom, aí o que acontece, né? As patentes, então, elas são uma das principais fontes de importância intelectual no mundo, né? Elas são instrumentos estratégicos que podem ser utilizados por empresas, por governo, por instituições tecnológicas, para registrar e proteger os conhecimentos e invenções desenvolvidas. Então, esse é o primeiro aceite, o primeiro conceito do que é a patente, né? Proteção intelectual para exploração comercial. Essa é uma visão antiga já, uma visão que já vem ao longo do tempo, né? Os estados já
estados que eu digo países, né? Eles já protegem essa invenção há muitos anos, e isso vem nesse sentido de proteger o inventor. Agora, elas também têm algumas outras vantagens que a gente que é da área da gestão, que era da educação, que é pesquisador, que está querendo propor até um novo negócio, pode utilizar algumas vantagens que partem dela. Então, entre as principais vantagens que estão do ambiente de registro de patente, ela aparece como uma fonte de informação muito ágil, tá? Em detrimento de outras fontes de informação. Pensem comigo, pessoal. Vocês são inventores, né? Vocês sabem que para proteger a invenção de vocês, vocês precisam fazer esse registro dentro de um órgão de Estado. Dentro desse órgão de Estado, você tem que detalhar isso que você está fazendo. Se você é um inventor que tem interesse em explorar comercialmente essa tua invenção, o que você vai fazer primeiro? Um registro de patente ou você vai produzir um artigo científico para uma revista acadêmica dizendo o que você fez? Tá? Me parece bem lógico que se você é um inventor e tem um interesse comercial, você vai primeiro registrar a patente. Ou seja, para muitas áreas de atuação, a patente é o meio tecnológico de informação mais ágil que existe. Porque vai ser o primeiro lugar que a pessoa vai depositar aquela informação. Antes de um congresso, antes de um evento científico, antes de colocar isso num artigo jornalístico. Então, veja, tu tem uma ferramenta aqui informativa que tu vai conseguir ter o que há de mais novo nesse estado da arte. Você vai ter informação aqui do que as indústrias, as empresas, as instituições estão fazendo de mais inovador, porque vai ser o primeiro lugar que vai deixar isso registrado. Para quem está do outro lado disso, pode ser um concorrente, pode ser uma instituição de educação, alguém que estuda aquela área, isso é muito interessante como fonte de informação. Porque eu vou saber o que aquela empresa está tendo como plano de negócio para aquele momento, qual é o foco que ela está dando, né? Eu vou trazer para um caso agora bem específico para a área da saúde, né? Como eu sei que eu estou comprando o que há de mais moderno para o hospital que eu trabalho? Eu trabalho no setor administrativo, dentro do setor de compras, aí vem um vendedor lá e me oferece um equipamento. Como eu sei que aquele equipamento é o que há de mais moderno mesmo? Ou só é aquele que há de mais moderno no catálogo desse vendedor? Então, a patente eu poderia buscar para ver se aquele modelo, aquela forma daquele equipamento funcionar é o que há de mais moderno. Se as empresas não estão fazendo de outra forma já. Diga, Tassiara. Prof, qual site eu consigo ver isso? Eu vou mostrar, tá? Eu vou mostrar alguns, tem mais de um, tá? É muito útil, inclusive. É muito útil. E assim, ó, gente, por que eu sou apaixonado por isso, tá? Esse foi o meu trabalho de mestrado também, tá? Eu fiz a patente como fonte de informação no ambiente educacional. Porque o ambiente educacional renega isso. É uma questão ideológica, política, cultural. Por quê? Porque como é uma relação comercial, as pessoas que inventam, elas querem justamente para ganhar dinheiro depois, vão explorar isso comercialmente, o ambiente acadêmico vê isso com certa restrição. Ele não quer fazer parte disso. O problema é que se perde muito, porque não se registra, as empresas copiam, né, do ambiente acadêmico e exploram isso comercialmente. E isso poderia voltar para a sociedade, voltar para a própria universidade. Veja, algumas fazem isso, obviamente, né, grandes centros fazem isso. A gente viu ontem, né, Tassiara, o Butantan tem um know-how nisso. Sim. Então, mas algumas não fazem, né? O IFSC está engatinhando agora. A gente já tem alguns pedidos voltado mais para a área de engenharia elétrica, mas a gente está engatinhando. A ideia é entender a importância disso para resolver esse problema. Beatriz, sobre essas empresas júniores também, né? Porque se você fomenta ali a criação de inovação, proteger a sua inovação é essencial para isso, tá? Agora, claro, a gente tem um grande problema aqui. Não é tão simples você fazer um registro. Alguém colocou isso nas provas, né? Que entrou lá, viu que tem as taxas, viu que tem os prazos. É todo um processo muito burocrático e demorado. Porque imagina, quantas pessoas estão fazendo registros nesse momento de invenção? O cara inventa o que ele quiser, ele vai registrar aquilo, inventou e vai depositar lá. Vai ter que ter um analista dentro do Instituto Nacional de Propriedade Industrial que vai pegar aquele calhamaço detalhado e vai ter que dizer se aquilo é novo, se não é, se já tem aquilo no banco de dados, se não tem, tá? Então é muito complexo nesse sentido. E uma grande pessoa que trabalhou com isso, aqui eu vou trazer para o campo da história, no sentido de ver como isso ajudou ele também, o Albert Einstein. O Albert Einstein trabalhou alguns anos no escritório de patentes
E na biografia dele, ele fala isso, que aquilo ajudou muito ele como pessoa, porque todo dia ele era bombardeado com inovação. Então, aquilo ajudou ele no processo cognitivo de sempre ter que estar imaginando, né? Porque o pessoal mandava desenho de alguma coisa e ele tinha que imaginar aquilo funcionando em 3D, né? Como se fosse um protótipo, alguma coisa. E ele acabou sendo muito influenciado por isso. E a ideia é o que, então, além do que a gente está falando, né? Entender o que mais você pode utilizar a patente. Você não precisa utilizar ela só como proteção comercial. E aí, a literatura ela aponta de que outras formas você consegue utilizar esse material. Você pode fazer, então, a prospecção tecnológica, né, ou seja, fazer um mapeamento das tecnologias que estão sendo utilizadas no mundo, qual que é a tendência atual, o que as grandes empresas estão focadas em fazer, identificar novos mercados e oportunidades de negócio, né? Veja, você acha que as grandes instituições do mundo aí, chinesa, americana, não estão nos bancos de dados de patente verificando o que as empresas do mundo estão fazendo e tentando arrancar informações daquilo ali? Claro que estão. Existem estratégias, né? São estratégias para ver o que o concorrente está focando, né? Tudo isso é feito. Monitoramento de concorrentes, né? Foi o que eu falei. Identificação de tecnologias emergentes, então você vê o que está surgindo aí, às vezes pode estar vindo algo revolucionário que está ali, que um indivíduo teve essa ideia lá no interior de algum lugar e registrou. Previsão de novos produtos, então a empresa daqui 5 anos vai lançar um produto totalmente revolucionário, provavelmente vai ter aquela patente registrada lá. Rastreamento de capacitação tecnológica, veja que são várias as coisas que podem ser utilizadas aqui. Definição de potenciais rotas para aperfeiçoamentos de produtos existentes, né? Você tem lá uma maca, né? E alguém começa lá uma empresa que você sabe que é especialista em macas, ela vai ter um modelo de utilidade lá de um aperfeiçoamento dessa maca. E você é o concorrente dela, né? Então você vai ter acesso ao que ela está fazendo. E o que algumas empresas acabam fazendo, né? Elas acabam pegando o que há lá de informação e fazendo algumas adaptações para dizer que não é igual, né? E aí a gente vê vários casos na internet, principalmente de empresas de tecnologia, né? O Google processando a Apple processando a Samsung porque copiou o formato do aparelho. Então, são várias as situações que a gente tem isso bem representado. No que mais também? Identificar fontes de licenciamento, ou seja, eu sou uma empresa que faz licenciamento dessas ideias, eu vejo um indivíduo lá e faço uma proposta pela patente dele. Então, várias coisas podem ser feitas aqui. E outras questões, né? Fusões e aquisições, né? A gente, às vezes, não tem essa tendência de pensar nisso, mas, por exemplo, uma Petrobras da vida, né? Que, infelizmente, a gente vai passar a vida inteira com esse papo de privatização, né? Se não fizerem, né? Mas veja, não é tu comprar só os ativos dela, você precisa entender o que ela tem de registro futuro ali, qual que é o potencial financeiro das invenções que os departamentos de inovação da Petrobras têm. Você precisa ter isso também como base, né? Outras questões de litígios, de problemas, possíveis infrações, empresa que está copiando outra empresa. Então, tudo isso é abordado dentro desse conhecimento, tá? Aí, antes da gente ver as bases de dados, que a gente pode estar pesquisando isso, acho que é importante só ter um detalhamento básico do que é uma patente, né? Quais são os elementos que compõem ela. Vocês vão pegar esses documentos, vão fazer uma apresentação, então você tem que entender pelo menos quais são as partes dele ali. Então, esse documento de patente, ele possui, via regra, duas partes, né? Informações bibliográficas e técnicas, né? As bibliográficas vão ser as informações base de informação, que vai ali na primeira página, a data, nome e endereço do inventor, o titular da patente, né, quem que é o representante legal, da onde que veio isso, né, qual que é o país de procedência, o documento, o título de inovação. Então, vai estar descrito nesse primeiro momento. Num segundo momento, é aquele momento mais complexo. Por quê? Porque aí são todas as informações técnicas devem estar descritas ali. E tem que ser totalmente detalhado, ou seja, permitindo para o técnico que vai analisar aquilo entender todo o funcionamento daquela invenção. Ou seja, destacando, né, as diferenças com outras tecnologias anteriores, quais são os avanços que foram trazidos por essa invenção, um ou mais desenhos, né, quando for um item que precise, né, as reivindicações, ou seja, o que a pessoa está querendo patentear daquilo ali, o escopo da invenção que está sendo protegido, tá? Então, tudo isso tem que estar detalhadamente descrito dentro dessa invenção. E também tem aquela relação que eu falei que era um título temporário, né? Então, uma patente de invenção, ela durará por 20 anos, e uma de modelo de utilidade por 15 anos.
a partir da data que isso foi depositado dentro da instituição. Qual que é o grande problema aqui, gente, se vocês forem pensar comigo em relação àquele texto que vocês vão ler depois sobre a questão da vacina, tá? Grandes indústrias, grandes empresas, com departamentos de pesquisa e desenvolvimento, eles conseguem agir aqui. Agora, pensa um indivíduo muito inteligente, muito criativo, que faz aquelas pequenas invenções dentro da garagem dele ou dentro de uma estrutura menor. É muito complexo, então, às vezes, ao invés de proteger e fomentar, acaba sendo um instrumento que não inove, não incentive a inovação. Porque esse cara vai ter que contratar um setor jurídico, vai ter que contratar, ou ele pode até mesmo fazer, né, mas ele vai ter que perder muito tempo com isso, ao invés de perder tempo com a inovação dele, com a invenção dele. Então, sempre tem esses prós e contras nessa relação. E o documento começa assim, ó, vocês vão ver vários, tá? Eu espero, né? Quem não for pesquisar não vai saber, mas dentro do site do NPI ele funciona dessa forma, tem um cadastro, a data que foi depositado, tem o título, né? Tem esses códigos que eles são extremamente importantes, porque hoje em dia a gente tem um sistema internacional de registro de patentes, então esses códigos são bem importantes, e tem um resumo do que é esse pedido que ele está fazendo, tá? Aqui eu coloquei um exemplo aqui, ó, instrumento de medição de corrosão para controlar a corrosão em um poço de petróleo e método para medir a corrosão em um poço de petróleo. Vocês vão pesquisar coisas na área da saúde, óbvio, mas eu deixei esse aqui só para vocês terem uma ideia de como isso funciona. Essa é a parte básica desse documento. E aí depois vem, ó, tem que ser totalmente detalhado isso, tá? E daí tem todas aquelas partes escritas técnicas, tem todas as informações referentes a cada alteração desse material. E por que isso é necessário, né? Porque se alguém trouxer alguma alteração desse material, por exemplo, aqui está em formato angular e a pessoa traz em formato reto e você não especifica isso, você vai precisar comprovar quem que está ali, né, inventando, a quem vai ser dado esse direito de invenção. Então é preciso ficar bem detalhado isso aqui. Bom, acho que agora vem a parte interessante, né? Mas tá, professor, a partir do momento que existe isso, como é que funciona? Assim, gente, os países, via de regra, todos eles, né, têm interesse em ter esse banco de dados com essas informações, justamente para não ter duplicidade, a pessoa não ficar fazendo pedido de algo que já tem. Então, quando você faz um pedido, é obrigatório que você faça um rastreamento para ver se já não existe um pedido parecido com aquele com o seu. E, ao mesmo tempo, para quem quiser utilizar isso de forma efetiva, essas bases de dados, elas são importantes justamente para você ter acesso a esses materiais. Aí existem bases de dados gratuitas e existem acessos pagos, tá? O que diferencia esses acessos pagos, essas ferramentas aqui de acessos pagos, o Darrit, por exemplo, eles têm muitos filtros ali. Você pode traçar por área de tecnologia, você pode fazer mapeamento de inovação por área de atuação, várias questões assim. Esses públicos, via de regra, são os dos próprios países, né? O USP2 é do governo americano, o INPI é o nosso, o SpaceNet ele é um amplo, tá? Que ele pega vários, o GPO é o do Japão, então tem vários, assim, existem mais, tá? Tem um africano, tem um espanhol, tem vários que vocês podem estar fazendo esses acessos. O que facilita muito? O Google tem um também, que é o Google Patents. Então, aquela pesquisa do Google que a gente faz normalmente, né? Você pode estar utilizando também o Google Patents, que ele é um pesquisador do Google que vai buscar dentro de qualquer base ali patentes, tá? Especificamente patentes, né? Eu vou colocar aqui, por exemplo, ó, máscara de proteção. É um termo muito abrangente, né, gente? Vai aparecer muita coisa aqui. Mas ele vai buscar, ó, várias patentes que falam que tenham esse termo, né? E aonde ele tem esses registros. Podem ver que está por países aqui, ó. Tem registro desse item nos Estados Unidos, no Japão, no Brasil, no Canadá. Então, veja a complexidade, gente. Se você inventa alguma coisa, você precisa registrar esse teu invento em vários lugares, né? Isso também diminui o potencial de inovação. Aí você clica aqui e vai se inteirar do que é do que é isso que está sendo falado, né? Para ver se tem alguma relação com o que você está pesquisando. E aí, claro, tu pode fazer o download em PDF desse item, né, e ver esse documento inteiro e ver se isso tem alguma relação
com o que você está procurando. Veja, ó, esse item aqui tem a parte gráfica detalhada também do que eles estão falando, ó, tá? Mas aí, claro, né, tem que ver o que vocês vão fazer. Para nossa pesquisa, gente, a gente vai usar o do INPI, tá? Vocês vão usar o do INPI. Aí é lá no próprio site do INPI, onde vocês já tiveram aquele primeiro acesso na aula passada, vai ter um lugar ali onde tem patentes, né, especificamente patentes. Vocês vão clicar ali, e aqui tem a opção de busca, ó. E aí, aqui em opção de busca, dá para fazer a pesquisa com registro, né, para quem faz parte do sistema, ou dá só para dar um continuar aqui, e vai abrir essa telinha. Nessa telinha, você pode consultar marca. Isso aqui é bem legal, tá? Depois, se vocês quiserem olhar, gente, aqui em marca, por exemplo, digitem Nike, digitem Coca-Cola, vocês vão ver como é que eles fazem a proteção da marca. Mas o nosso foco é em patente. Então, aqui em patente, existe esse campo aqui que vocês podem fazer pesquisa, ou podem também fazer uma pesquisa avançada, que vai poder detalhar mais coisas, né, por área, enfim. Mas aqui a gente pode pegar pelo básico, tá, pessoal? A gente não precisa pegar algo muito específico. E aí aqui, ó, tem todas as palavras, por exemplo, no título, né, vou colocar maca hospitalar. E vou dar um pesquisar, ver se tem algum registro com esse nome. Lembrando que quem for fazer algo de fora vai ter que pesquisar em inglês, né? A maioria das patentes estão registradas no idioma, no inglês. E aí, vejam, olha só, a gente tem aqui várias opções do que está sendo proposto em relação a isso. Maca motorizada hospitalar, carro-maca hospitalar com sistema de freios para dirigibilidade. Eu vi que tinha uma maca lá que o sistema era de energia, né, de carregamento dela era diferente. Então, tem várias questões aqui que vocês podem estar olhando. E aí, o que tem a diferença aqui, ó, né? Você tem, quando tem esse código BR na frente, a gente está falando de patentes, e quando tem esse código MU, seria um modelo de utilidade, ou seja, um aperfeiçoamento de algo que já existe. E PI era como se chamava antigamente propriedade industrial, e também tem umas outras classificações, tá? Isso aqui não importa, eu quero que vocês pesquisem e vão conhecendo. E aí vocês clicam aqui e vocês vão ver como é que é esse pedido, né? Vai ter a parte de documentação dele, vocês podem entrar no documento, ver como ele funciona e começar a entender, pelo menos, como isso funciona, esse mundo, tá? Eu já volto ali, já. Aí, gente, eu acho que a reflexão é essa, tá? De que forma que as patentes podem ser utilizadas pelos gestores hospitalares, né? Vocês, como alunos e futuramente aí, a maioria também já está no mercado de trabalho, a grande questão é perguntar, eu consigo utilizar isso como uma vantagem dentro do meu ambiente de trabalho, seja ele na área administrativa, seja na parte de pesquisa e desenvolvimento, na parte operacional, no tático, no estratégico, qual que é a vantagem que eu posso tirar dessa informação? E essa é a pergunta que eu faço para vocês. O que vocês acham que dá para tirar de vantagem daqui? Tassiara já ficou interessada porque deve ter pensado em alguma coisa. O que tu pensaste, Tassiara? Eu estou no trabalho agora, mas foi algumas coisas específicas, assim, de saber o que está mais novo no mercado mesmo, antes de solicitar algum tipo de compra de equipamento, etc. Mas é mais ou menos isso. Assim, usar mesmo para a parte operacional, sabe? Do dia a dia. Não, ótimo, assim, tu falou tanto de administrativo quanto de operacional, né? Porque, assim, para quem beneficia isso? O setor comercial, o setor de compras, né? Como é que eu sei que eu estou comprando certo? Eu dou o exemplo da Dani, né, da minha excelentíssima, porque ela montou o laboratório ali do Jaraguá, e eu perguntei para ela, eu falei, Dani, como tu sabe que o que tu está comprando é o que há de mais inovador, né? Porque tu vai ouvir o que os teus fornecedores estão dizendo, o que eles têm, mas eu não sei realmente se aquilo é o que há de mais novo, mais moderno, mais barato, né? Vocês, quando forem pesquisar ali, deem esse foco nos itens de baixo custo, naquilo que a gente pode propor para a sociedade, né, para os lugares com menos condições. Isso tem a ver com aquela inovação frugal, que quem leu entendeu, tudo isso está relacionado. Para pesquisa e desenvolvimento, né, mais ainda, né, é uma área específica que tem que estudar isso. E para estratégia a nível de empresa, a gente já entendeu também, já viu que estar inovando vai depender também dos processos de invenção da empresa, né? Quem levantou a mão pode falar aí, que eu não estou vendo.
Eu levantei a mão. Então, inclusive, essa parte de, por exemplo, empresas que visam a inovação como seu principal motor de negócio, ela precisa estar sempre acompanhando ali para saber aquilo que realmente vale a pena investir para ela continuar a pesquisa ou não. Então, realmente, nossa, achei muito útil. Até eu lembrei de ontem, talvez o prof vai lembrar também, do nosso curso, onde que teve várias vezes que citaram aquela minissérie da Madame Walker, que teve a fórmula modificada, também entraria nessa questão de que ela não roubou a fórmula, ela fez uma modificação, então seria um PI em relação à patente. Eu assisti a série já faz algum tempo, né? Eu não lembro como que se procedeu a questão do registro delas ali. Mas eu acredito que realmente não tenha sido feito de início e a outra foi lá e utilizou, né? Mas é justamente, um exemplo bem válido por isso, né? Porque se a pessoa tem o conhecimento, ela poderia ter se protegido daquilo, né? E ter mais facilmente apresentado que aquela era uma invenção dela, né? E é isso que eu falo para os ambientes acadêmicos também. Não adianta ficar produzindo conhecimento e achar que é feio, explorar comercialmente e não registrar. Porque vai ter empresa, vai ter países buscando dentro desses eventos científicos o que está sendo feito. Você não fez a patente e foi lá e divulgou num evento científico. Alguém vai copiar aquilo e vai utilizar. Isso acontece muito. Tá? Os países vivem fazendo essas pesquisas, essas investigações para identificar o que está sendo produzido, tanto nas empresas, nessa guerra comercial que eles chamam, né, tecnológica, tanto nos ambientes acadêmicos. Então, a gente perde com isso, a gente não tem um ganho quando a gente não protege o que está sendo feito, tá? Em contrapartida, existem instituições em determinados, em vários países, e o Butantan é um exemplo disso, e ela falou isso ontem, que além de proteger, cria uma fundação que você reinveste aquele dinheiro dessa tua proteção, né? Eles, por exemplo, estão para propor uma vacina agora, né? Essa vacina com certeza vai estar registrada e protegida. Então você vai, o bônus disso, né? Vai ter essa relação com você fazer esse reinvestimento para a sociedade, cobrar mais barato, enfim, várias coisas que podem estar relacionadas a isso. Alguém mais quer comentar alguma coisa, Gilvan? Tem um comentário no chat. Deixa eu ver aqui então. Existe algum setor, empresa que contrata pesquisadores para o próprio... Com certeza, Beatriz. Tá? Isso é muito claro nas indústrias, tá? Quem não é na área da indústria não tem tanto conhecimento, mas as empresas têm setores inteiros disso. Quanto maior for o grupo, maior, né? Então você tem um setor de pesquisa e desenvolvimento. Às vezes o nome não é só esse, tá? Mas o Giovanni, que trabalha na Embraco, sabe do que eu estou falando. As empresas, elas não só estão ali propondo invenção, pesquisa, inovação, como dentro desse setor ela tem esse road mapping, esse mapeamento do que os concorrentes estão fazendo. Tá? Por quê? Porque meu concorrente pode ter descoberto uma tecnologia que é totalmente diferente do que está todo mundo fazendo agora, e eu preciso saber o que está acontecendo. Agora, tem mais um ponto, tá, gente? A gente está vendo o básico do básico aqui. Nessa guerra comercial, existem pedidos de patentes que recebem classificação de não exposição dessas informações, tá? Então, tem esse joguinho de estratégia entre as empresas também. Você faz um registro, mas você não diz tudo que tem ali, a chave do negócio, para que teu concorrente não veja. Aí, quando tu lança o produto, tu se protege de alguma outra forma, ou porque tu buscou escala de custo bem melhor, então a patente, se ele quiser copiar, ele não vai conseguir, porque ele não sabe o meu processo de produção, né? Lembra quando a gente falou de inovação lá, que entre as caracterizações, tem lá a ideia de processo produtivo. Então, o segredo é o que você inventou, mas o que vai te dar competição no mercado é o teu processo produtivo. Então, ou tu faz um sigilo, que nem o Gilvan colocou ali, né? Deixa isso em sigilo, mas tem regras, tá, gente? Eu não lembro aqui agora, mas existem regras. Ou você registra, não como é 100%, e na hora que você lança aquele produto no mercado, até o teu concorrente correr atrás, passou ali 10, 15 anos, que é quase o prazo também do teu registro, então acaba não acontecendo isso, tá? Eu vou dar um exemplo aqui bem ridículo, mas só porque é uma coisa que sempre as pessoas falam, né? Por exemplo, a fórmula da Coca-Cola, né? Não é só a questão de como fazer aquilo, tem todo um processo produtivo para você chegar no custo deles, para você chegar no potencial que eles têm, e a empresa se protege para além da patente, né? Com uma estrutura organizacional eficiente. Então, sim, Beatriz, tá? As empresas têm um setor de pesquisa e desenvolvimento
E não precisam ser empresas muito grandes. Por exemplo, a empresa que eu trabalhei tinha 110 funcionários, e era uma indústria, mas tinha lá o setor de pesquisa e desenvolvimento. Então, tinha 10 ou 12 pessoas que estavam focadas só nisso, tá? Então, é uma coisa que tem, sim, e acontece bastante. Fala, Tassiara. Pensando assim, em parte de processo clínico, vou dar um exemplo do que eu pensei e fiquei em dúvida. Tem um estudo relacionado a um tipo de tratamento que traz maiores benefícios em relação a alguma doença, por exemplo, oncológica, e eu preciso primeiro provar a eficácia dela através de pesquisas para depois fazer a patente, ou posso fazer a patente antes de... Tu pode registrar o teu processo e o teu método, entende? O teu método de aplicação da pesquisa, você também protege. E aí, aquilo tendo efetividade, você registra a tua produção que será feita depois daquilo. Entendi. Né? Mas a tua pergunta é ótima, porque, né, se eu tenho que abrir para pesquisa aquilo, né, e depois, sabendo, daí aquela pessoa que soube vai lá e registra antes de mim, né? Tem sentido isso, né? Mas com certeza essa proteção é feita dessa forma daí, tá? Porque as vacinas têm isso, tá? As vacinas virou uma guerra nesse sentido, por isso que eu coloquei os textos das vacinas ali. Porque imagina, você acha que os países não estão lá de forma legal ou ilegal tentando saber como é que isso é feito, né? Então tem todo esse jogo. Eu assisti uma palestra com um profissional da VEG aqui de Jaraguá, né, uma empresa a nível de exemplo de produção, de inovação, e ele falou muito isso, assim, que como eles trabalham nessa armadilhazinha, assim, de um jogar uma isca para o outro vai lá pesca, é uma guerra, assim, é uma guerra comercial mesmo, e essa área, Tassiara, de biotecnologia, de medicamentos, de químicos, é a área que tem maior foco, tá? Né, de registro de patentes, assim, junto com as engenharias. Então, é uma área que recebe atenção justamente por isso. Tanto é que vocês forem ver quais são as empresas que mais têm registros e pedidos, ou é petroquímica, ou é química, ou é de medicamentos, né, que são as áreas que mais se protegem para que justamente não ocorra essas questões aí, tá? Mas eu vou também eu vou pesquisar para ver bem certinho como é que é esse processo, tá? Para ver no operacional ali como é que se faz essa divergência. Ou perguntamos lá para a Ana também, né? A Ana deve saber, porque ela trabalha com isso. Eu pensei nisso, que provavelmente o Butantan deve fazer claro que faz. Com certeza. Ela disse que vai dar mais uma aula para falar um pouco mais dos processos do Butantan por causa do soro. Tomara, né? Porque eu estava gostando ontem, por mim. Nossa, por mim continuava assim até 10 horas da noite ela falando. Vocês que não sabem do que a gente está falando, gente, é porque uma das professoras do curso de empreendedorismo, ela é líder de projeto de inovação dentro do Butantan. Então, ela estava comentando, ontem ela tirou a aula para comentar como é que funciona a estrutura do Butantan, os projetos. Então, a gente ficou assim, deu 2 horas, passou voando, né? E a gente pediu para ela continuar a próxima aula, talvez, para ouvir mais ela, né? E ela tá há muitos anos fazendo isso, ela só lida com projetos milionários, né? Então, é bem legal uma pessoa com essa expertise, assim, tá ensinando a gente, né? É bem legal. Então, prof, deixa eu, inclusive, fazer um comentário sobre. Eu, até a aula de ontem, eu estava sentindo muito assim, tipo, não é muito a minha vibe, não é muito a minha área, não sei se eu ia continuar, sabe? Porque, o professor conhece mais ou menos meu perfil, sabe? Que é bem fora do que eu gosto. Mas ontem, com a explicação dela ali, tipo, fez total sentido, assim, porque a gente vai utilizar cada vez mais. E é necessário realmente conhecer como é que são esses processos, como fazer um projeto, até se for um dia aprovar um projeto, tem que ter conhecimento de tudo isso que está sendo passado ali. Então, ontem eu vou dizer assim que o curso começou a fazer sentido assim para mim, sabe? Então acho que fica a lição também da gente não tomar essa pré-percepção do todo, né, para não perder essas oportunidades, que imagina se tu tivesse não aparecido ontem, né? Porque a gente às vezes vai com aquela. É que nem a mesma coisa eu me inserir na forma de tu pensar, né? É um pouco diferente do que eu penso. Mas é claro, eu tenho que ir atrás para ver se eu mudo alguma coisa do que eu penso. Eu já mudei muito do que eu penso em relação a essas questões, sabe? Mas ela trouxe uma coisa que faz muito sentido para mim, e uma fala que ela falou que é muito triste, né?
ela falar assim, a gente tem todo o potencial de estar produzindo isso e a gente está comprando de fora, porque é um país que politicamente nega até a existência da doença, então, Nossa, né, a sim, eu gente poderia estar senti produzindo, isso. ela falou que tem o parque industrial lá, tem as pessoas capacitadas, tem inovação, e ela tem que ficar respondendo se a Butanvac funciona, deve ser muito sofrido para ela isso, né? Muito... Por isso que é cada vez mais difícil para o pesquisador realmente, porque além dele ter que estar focado na própria pesquisa, ainda tem que estar focado em ficar desmistificando, enfim, essas fake news que não deveria vir de onde que vem. Então, deve ser um processo muito mais dolorido ainda. Não, com toda certeza, né? A sorte, acho, dela é que ela tá numa... Eu até eu comentei com a André isso depois, eu falei, André, eu queria estar fazendo mais parte disso, sabe, desses ambientes, assim, porque eu acho que esses ambientes colocam a gente para cima, né, porque tu tá sempre lidando com coisa de ponta, sempre lidando com o que há de mais novo, tu acaba fazendo parte daquilo, né, e eu acho que essa ideia do Butantan e outras também, que não é só eles, né, a gente tem vários centros de excelência. A Fiocruz também, meu sonho de princesa é ser pesquisadora da Fiocruz. As universidades, né? A gente tem universidade boa. A gente mesmo, a gente não pode se desvalorizar também. O nosso modelo é um pouco diferente porque, pô, a maioria dos alunos trabalham, a gente não tem dedicação exclusiva, né? Tu viu que eu dei uma... Não foi uma cutucada, óbvio, né? A Cintia é uma ótima pessoa, eu conheço ela de outras questões. Mas quando ela falou ali, os professores só querem dar aula. Pô, mas tu tem 1 hora da semana para fazer pesquisa, como é que tu vai fazer, né? Ou tu faz por paixão e amor fora do horário de trabalho, ou tu não faz. Então, é muito diferente, né, do que eles têm lá de a pessoa ficar o dia inteiro naquilo, com equipes enormes e ganhando para aquilo, né? É bem diferente. O exemplo que o professor deu, inclusive, sobre o projeto que tentou colocar dentro do IFES, que foi negado, para mim também é a forma mais clara daquilo que essas instituições também vê como inovação e tem como prioridade. Isso é muito triste, faz parte total do nosso sistema, enfim, essas outras questões aí que... É que vocês não estavam lá, Gilvan, mas é porque quando eu estava em São Miguel do Oeste, a gente pediu um projeto, o professor Felipe, e a gente conseguiu uma parceria com o BADESC, que é o Banco de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina, para aproximar a sociedade de São Miguel do IFSC, né? O IFSC é visto ainda como aquela questão de comunista, essas idiotices que as pessoas não sabem, e a gente tentou essa aproximação com os pequenos empresários, né? Eles não são opressores da população. Então, a ideia era montar um escritório para ajudar eles na parte administrativa do pequeno negócio, padaria, mecânica e tal. E o que a gente precisava? Uma sala, né? O diretor do campus deixou a sala lá, e material de escritório para começar, talvez comprar uma impressora e tal, e aí a gente se inscreveu num projeto que dava R$ 500 por mês. R$ 500, gente, um projeto de inovação, não dá para tu nem iniciar, mas era um começo, talvez desse para comprar uma cadeira, comprar um material gráfico, enfim. E o nosso projeto foi negado, né? Não foi nem classificado como um projeto de extensão. Por quê? Porque dentro da instituição tem essa visão ainda de que não se deve fazer isso, né? Mas é aí que é o caminho, por isso que eu forcei isso na Cintia ontem, porque a Cintia é do núcleo de inovação tecnológica, e eu acho que ela sentiu ali, o tanto que ela comentou, né? Tu viu que ela comentou ali, poxa, nem 500 pila, então ela ficou meio assim, foi bom que isso aconteceu, né? Eu aproveitei a oportunidade para dar essa... Espero que isso melhore. Mas enfim, faz parte, vamos que vai, uma hora vai. Ou todo mundo desiste e vai para um país que ajude isso, né? Amanda, a culpa não é dela, tá? Porque ela não era dessa época aí, mas como hoje ela faz parte, ela assumiu um cargo de gestão, né? Ela quis, então tem que ouvir as dores de todo mundo, né? Fala, Gilvan. Olha, para você explicando aí o que está acontecendo do curso aí, eu acho que eu deveria ter feito uma forcinha a mais para tá fazendo, sabe? Tá bem interessante, pelo visto. O legal, cara, assim, ó, qualquer curso desse vale a pena pelo networking, tu não precisa aprender nada, pode ser diferente daquilo que tu pensou. Eu também acho que tá diferente do que eu imaginei que seria, tá? Achei que a gente estaria mais mão na massa, montando projeto e tal, mas a gente teve semana passada uma palestra com uma outra profissional da Natura, que ficou muitos anos na Natura, também foi excelente, a dela agora, então, aí tem as pessoas ali que cada um de uma área, tu pode trocar informação, pedir ajuda e fazer essa rede de contato, sabe? Acho que esse que é o importante também, tu fugir um pouco da tua bolha, daquilo que tu acha que é verdade absoluta. Ali tem pessoas de outras áreas, tu começa a ver outras perspectivas, isso é sempre válido quando tu faz um curso externo, né? Professor, o que eu observei também é que ali
curso de peixe grande, mano. Eu dou uma sardinhazinha ali, eu fico só na encolha, só observando. Keila, eu não queria que tu visse dessa forma, sabe? Porque daí eu acho que tu te coloca numa posição que não precisaria, porque as pessoas em nenhum momento falam nesse sentido ali. Tu vê que tem gente nova ali que tá começando também. Então, é claro, não está envolvida no negócio, mas é para abrir a cabeça para isso, sabe? Receber isso como uma oportunidade, não como algo assim, eu não sou preparada para isso. Claro que é, pô. No primeiro dia da apresentação, aí eu digo, meu pai, será que eu vou continuar? Aí eu conversando aqui em casa, né? Aí o meu esposo, não, Keila, vai em frente. Isso é só troca de informação, não sei o quê. Eu digo, cara, mas tem doutor, tem mestrando, tem... Cara, tem empresário. Tem... Aí ele disse, sim, e tu é quem na história? Eu disse, eu sou a Keila. Keila, usa tuas armas, tá? Todo mundo tem. Eu não gosto desse papo porque eu fico parecendo coach, né? Mas a ideia é ali sugar o que dá. Olha, ontem que não precisava estar em nenhuma posição de empresa para magnífica palestra que a gente teve. Então, é aproveitar o que dá, né? Deixa eu ver o que a Beatriz colocou ali. Estou no projeto de pesquisa com o Jorge, muito legal. Me encantei pelo tema e pela área de pesquisa. Quando me deparo com gestores de grandes hospitais reforçando a ideia de que precisa se investir em pesquisa, me dá uma tristeza, porque eu queria ter mais tempo para pesquisar e entregar resultado. Aí vem aquela questão da gente defender as universidades públicas, né, gente? Eu me formei em universidade privada, a gente não tinha pesquisa. Não existe. Claro que tinha. Pô, professor, o professor fez a Univille e não tinha. Não é que não tinha, é porque como tu trabalha o dia inteiro e só faz faculdade à noite, tu não é nem posto nisso, nem tem imaginação, perspectiva para fazer parte disso, tá? E quando tu vai, eu quero ser pesquisador, então começa a ver um mestrado já, né, mais para frente, para conseguir pelo menos uma bolsa, né? As bolsas de mestrados, se bem que agora, né, tem que ficar quieto para não falar o que dá vontade. Mas nesse momento tá difícil até isso, né? Porque é capaz de não receber nem a bolsa daí, R$ 1.200, né? Como se fosse um favor que um governo estivesse fazendo, enfim. Mas tem isso também, é triste, tá, Beatriz? É bem triste porque a gente perde jovens que poderiam estar animados em buscar inovações, soluções, e o jovem normalmente ele tem essa característica. Tu vai ficando mais velho, tu vai buscando mais segurança, né? Tu vai ficando mais tranquilo, né? E aí a gente perde esse momento, esse feeling, esse point de estar explorando essas pessoas, explorando positivamente, no caso, né? Arrancando delas esse potencial. Diga, Tassiara. Então, esses dias o professor Marcos pediu para eu fazer meu currículo Lattes por causa de uma indicação que o IFES que fez, inclusive a irmã do professor é uma indicada. Tu também foi? Eu e ela. Vocês duas, né? Conta pro pessoal, legal isso aí, bem legal. É que ainda falta coisa, né? Não, daí, se não der, não deu, mas fala o que é para eles saberem. Então, eu e a irmã do professor fomos indicados pelo curso de Gestão Hospitalar e Reitoria do IFESC para representar a instituição em um debate que vai ter uma mesa sobre políticas públicas da América Latina e Caribe. Aí vai ser o Nobel de Políticas Públicas América Latina e Caribe. Aí vai ser uma roda assim de conversa, a gente vai ter contato, né? Provavelmente vai ser apresentado várias coisas de outras realidades que não a do nosso país, assim, eu acredito que vai ser extremamente interessante. Mas, enfim, ainda falta um pouco de mais informações e não está certo, porque não é definido que realmente o IFESC vai poder levar alguém para esse debate, então tem algumas coisas ainda a ser aprovado e tudo mais. Mas, enfim, é isso. Eu fiquei bem feliz, mas não era isso que eu ia falar. Quando eu fui fazer o meu Lattes, eu fiquei muito triste em saber que eu ainda não tenho nenhuma pesquisa para colocar lá, sabe? Sendo que eu tô, 7 anos sempre tentando fazer uma pesquisa e nunca conseguindo, concluir ela, nunca conseguindo levar para frente, sempre tem alguma coisa que acontece, que tem que parar, que tem que fazer, que tem que, sabe? E eu fiquei muito feliz pela indicação e pelo curso, né? Os professores têm pensado em mim, me indicado, mas eu sinto ainda que, eu poderia já ter feito mais, sabe? Isso é um pouco frustrante, assim. Mas daí eu tô colocando toda essa energia agora no meu projeto de pesquisa relacionado à fome. E eu acho que também
pelo fato da gente ter nascido num país que não investe em pesquisa, numa realidade que é muito difícil, às vezes tem que ir devagar mesmo. Mas era mais ou menos isso que eu ia falar. Ai, obrigada, Amanda. Eu também estou na torcida que dê certo. Eu acredito que vai ser uma experiência muito boa. E que tudo aquilo que a gente vai acabar recolhendo lá de informação, trazer para o curso, para que outras pessoas também tenham contato com esses debates. Era isso. Ô, gente, assim, ó, tenho 3 camadas dessa fala da Tassiara, tá? Antes do Gilvan falar ali. Primeiro que eu não tenho nada a ver com a indicação da Kathleen, tá? Porque senão fica aparecendo, é a irmã do professor, então ela conseguiu, tá? Essas indicações não foram. Tudo que tem o nome da Kathleen eu não me manifesto. Nem no TCC dela eu não olho. Quer dizer, o TCC dela eu olhei no sentido de corrigir, porque eu sou chato pra cacete, e quem é o Gilvan tá aí pra provar, sabe que eu sou chato. Mas nem na banca dela eu vou participar, justamente para não ter nenhum tipo de interferência. Então, mas a proposta disso, né? Mas tu vê, essas coisas às vezes aparecem e a gente tem que dar valor porque são iniciativas, tá? Segundo ponto, o Lattes, tá? Te entendo dessa frustração, Tassiara, é uma frustração que eu tenho também. Ao mesmo tempo, eu fico tranquilo no sentido de que eu não tive isso na minha graduação, eu fui ter pesquisa agora no mestrado, então eu tenho 3 pós, 3 especializações e não tenho pesquisa, tá? Mas também te deixo tranquilo assim, ó, porque tem muita gente que mente lá também, tá? Tem umas pessoas, tu olha assim, a pessoa, eu não lembro o nome do termo, tá? Mas tem um ciclo que tu vai ver lá os autores, 3, 4 autores, o cara tem 20 projetos, daí tu vai ver os projetos deles são sempre com as mesmas pessoas e fica naquele ciclo de um alimentando o Lattes do outro, tá? E se tu for levar o Lattes 100% a sério, tu passa o dia inteiro alimentando ele, porque se tudo que tu for fazer, tu colocar lá, né, imagina todas as disciplinas, todas as pesquisas, todos os projetos, então tem muito isso também, tem gente que vive para alimentar o Lattes, tá? A questão da burocracia do Lattes, tá? Eu acho que faz uns 2 anos que eu não mexo naquilo lá, é um erro meu, até tenho que atualizar, tá? Mas tem essa ideia também de que a gente não aprende pesquisa, nem na escola, né? A maioria das escolas não tinha nem laboratório, não sei se no tempo de vocês mudou, mas não tinha nem laboratório de ciências, como é que eu ia gostar de pesquisa, né? Não fazia nem sentido, você nunca viu um microscópio, algo ali, então como é que você vai gostar de pesquisar, tá? Então a gente tem esse default mesmo, e eu espero que a graduação pelo menos comece isso, né? Porque quando a gente vai nos projetos, a gente começa a se interessar um pouco mais. Eu acho que era isso que eu queria falar, assim, nesses 3 sentidos, tá? E outra também é o tempo da ciência, né? Por exemplo, eu tenho uns 4, 5 artigos parados em revista há mais de um ano e não tem avaliação, daí fica lá. Aí, provavelmente, vão mandar daqui um tempo uma recomendação de alteração, você vai ter que alterar, daí mais 6, 7 meses, e aí você leva 2 anos para ter um material lá aprovado, e o ruim é que, às vezes, o tema já não é mais aquele, né? Já se mudou para um outro foco. Enfim, são várias questões ali, tá? E sem falar que a publicação, e muitas delas são pagas, que também... Aí tem mais esse ponto, tem o mercado da ciência, né? O mercado da ciência é aquele que tem que pagar $500 para enviar o teu artigo para uma revista de ponta, daí se ele é aprovado, tem que pagar a tradução, daí é mais não sei quantos por linha, aí tu gasta $2.000 para mandar uma publicação, então não é a ciência que está contando ali, é o comércio, né? Mas infelizmente é assim, então é difícil se adaptar a esse modelo, mas dá para fazer, né, gente? Dá, é aquilo. A gente não ter é uma coisa, e o sistema ser assim é outra, né? Gilvan? Baixou a mão? Não, eu estava olhando, já que mencionou o currículo Lattes, aí é bem importante, tá, Tiara? É bacana, assim, não pelo IFSC, mas pela outra universidade que eu estava estudando gestão ambiental. Eu cheguei a iniciar um projeto lá, focava na qualidade da água. Eu não cheguei a publicar e também não cheguei a terminar, mas até o professor que me orientava lá, ele pediu que eu desse continuidade aqui, mas acabou que não dando, eu também pedi para sair. Mas eu tenho um currículo e ele é bem bacana, assim. Até eu estava vendo aqui lá um resumo breve das experiências que eu tive, que foi na área biológica com ênfase na biologia geral. Bem bacana. Ô, gente, mas vocês não são obrigados a ter? Na unidade de metodologia não pedem para vocês fazerem? Não pediram, professor. Não pediram. Eu achei que pediam, tá? Até para ter mesmo, porque às vezes só para participar de algum edital aí, de alguma coisa, tem que ter o link lá, né? O currículo em si, né? Uhum. Eu achei que era pedido.
Eu já tinha meu Lattes no período de História, quando eu estava pesquisando sobre a Violeta Parra, mas daí eu não terminei, né? E agora tive que atualizar ele basicamente do zero, assim, porque era 4 anos parado, então muito curso, muitas coisas nem faziam sentido, assim, de tipo, não faz sentido deixar ali uma pesquisa que não foi concluída, nem vale a pena isso. Então, Tassiara, é esse ponto que eu falo, né? Tu tem essa integridade, essa honestidade de pensar assim. Mas tem gente que tu entra assim, tu quase se emociona, porque tu pensa, meu Deus, essa pessoa né? Aí tu vai fazer uma investigação. Bom, a gente teve exemplo de pessoas do Ministério da Educação, né? Lembram do caso do... nossa, vergonheira. Então, tem muita gente assim, claro, não vou comparar com o que há de pior, né? Mas eu digo assim para a pessoa não se sentir, eu tenho pouca publicação porque o outro tem 300 artigos publicados. Aí tu vai lá ver bem certinho como é que tá aquilo, é uma outra questão. Quem que dá metodologia para vocês? Quando eu tive metodologia foi a professora Andréia do Amaral, que não está mais. Eu sei que agora o professor Daniel parece que assumiu essa cadeira. E quando a gente tem tópicos avançados, daí é a professora Andréia e a professora Sirlene. Ah, tá. Não, é porque esse do Lattes eu achei que realmente elas já... Não só o Lattes, né? Até o LinkedIn. Eu não tenho, tá, gente? Eu não tenho porque... Eu não digo que é um erro, claro que é um erro. Mas a gente até quando tá empregado, servidor, tu pensa, nem preciso ter, mas deveria ter. Eu vou atualizar meu LinkedIn também. E claro, meu Lattes, né? Mas para quem está no mercado de trabalho, assim, começando, é bom ter os dois, né? Tanto o científico quanto o de mercado profissional, justamente para estar em evidência, né? Diga, Gilvan. Eu queria parabenizar a Tassiara ali, né, pela indicação, e espero que dê tudo certo. A Kathleen também, até a professora mandou o material dela para a gente utilizar como exemplo para fazer o nosso projeto de pesquisa. E eu também utilizo exatamente o LinkedIn. Ali eu dei uma stalkeada no da Tassiara ali, é bem interessante, eu gostei até. Tá vendo, cara? O exemplo do concorrente da patente tá aí, ó. A informação tá lá e o pessoal tá olhando. Então, como eu gosto bastante dessa parte de divulgação, né, da ciência, eu acho que ela tem que ser divulgada, eu utilizo o meu LinkedIn como plataforma para isso. Então, sempre que eu pesquiso alguma coisa, eu divulgo lá, algumas coisas assim. Eu fiz 2 publicações relacionadas à fome, uma durante a matéria do professor, inclusive, um texto utilizado na prova, eu dei uma mudada lá para ficar mais a cara de uma publicação. E agora uma parte da minha introdução do TCC, bem no começo ali da contextualização, eu também dei uma mudada para ficar mais assim publicável, tipo, e coloquei ali. Aí, quando eu faço algum curso, alguma coisa assim, eu gosto de colocar como base de informação mesmo, para que outras pessoas também tenham acesso, porque eu acho que ela é uma ferramenta muito boa, principalmente para o network, só que ainda é usado muito para frases motivacionais, virou tipo uma rede social meio, sabe, tem preguiça. Mas daí eu uso mais como uma parte mesmo de divulgação científica, informação, questão de trabalho, minhas áreas de interesse, que é o que eu realmente acho, né? Uma plataforma para trabalho, então... Eu acho que dá para arrancar bastante informação dali, né? Não do indivíduo em si, mas do que as pessoas estão divulgando, às vezes de palestra, de curso, de várias coisas que acontecem. E tu não me deu prioridade, né, Tassiara? Me colocou como segunda opção, né? No teu TCC, daí eu tive que escolher outros também aí, né? Eu escolhi quem me deixou como prioridade, né? Nossa, mas sabia que nenhuma das minhas opções de orientador me escolheu? Mas eu achei que, assim, o professor Marcos, como orientador, foi perfeito, porque a gente tem a mesma linha ideológica, então, assim, tipo, tá sendo muito legal para mim. Mas seria interessante também ter esse confronto de ideias. As pessoas ficam magoadas quando não são a primeira opção. Não, brincadeira à parte, gente. Cada professor tinha que ficar com 3, né? E o professor Marcos, como orientador, a gente deu a ideia da Tassiara, justamente por isso que você está falando, não é do nada, né? A Silene propôs isso também para ele, por entender o que ele estuda, e eu acho que foi um casamento também muito legal aí de vocês dois juntos. E ele também já elogiou o teu trabalho lá na... A gente fala de vocês, tá, gente? A gente fala de vocês. Bastante, inclusive. Mas, nesse sentido, né? Os alunos que têm coisa boa, né? Porque os que não fazem nada... Que o mercado se encarregue das opções, né? Mas ficou legal, assim, acho que se casou bem esse semestre, tá todo mundo mais empolgado que os alunos estão fazendo esse semestre, né? Às vezes a gente pega os alunos que se inscrevem só e não fazem, e aí fica lá 6 anos no curso fazendo TCC, né? Mas, enfim.
Gente, agora só no que nós estava... Ah, tá. Agora a gente vai para a avaliação, tá? Porque a gente foi conversando e foi. Eu acho legal, acho que é um baita teste, não só para aprender a mexer na ferramenta, como aprender, como vocês já sabem, vocês já fizeram isso uma vez, aprender a divulgar a informação dessas ferramentas. Então, a atividade que seria a segunda avaliação, essa é aquela avaliação que vocês mesmos vão dar as notas dos colegas, né? Óbvio que eu não vou expor, cada um vai avaliar o outro colega e colocar a nota lá de forma privada, mas vocês vão fazer as apresentações, então, cada aluno vai ficar responsável por pesquisar uma patente de máquina e equipamento hospitalar, de acordo com o seu tema e interesse, mas o tema tem uma restrição ali, tá? Para abordar vários tipos de máquinas e equipamentos. Então, vocês vão elaborar um vídeo de 5 minutos, lembrando que 5 minutos é só uma métrica aqui, né? Se tiver informação mais interessante, pode passar um pouco. O que não dá é para apresentar uma patente em 30 segundos, né? Que será publicado no canal do YouTube, aquele esquema que eu faço, vou juntar isso aí, né? E isso vai ser posto lá, apresentando, né, a patente que vocês escolheram, explicando o que é aquilo. Então, assim, utilizem a criatividade de vocês e façam com qualidade. Eu deixei ali já um exemplo dos alunos que fizeram no semestre passado. Semestre passado foi a primeira vez que os alunos fizeram em formato de vídeo, é a primeira vez que eu apliquei essa atividade, tá? Então, ele não tá legal, mas não tá tão legal, porque quando eu passei para eles aquilo, eu não tinha nem mostrado como fazer no Canva ainda. Não precisa fazer no Canva, é óbvio, mas no Canva, que nem a minha apresentação aqui está no Canva, usando o Canva e o Google Meet, vocês conseguem fazer da melhor forma possível, ou seja, conseguem gravar e apresentar um material. O que eu dou de sugestão, né? Eu já falei isso da outra vez, os alunos não gostam, né? Mas apareçam, gente. Coloquem a cara de vocês a tapa ali, coloquem a imagem de vocês no vídeo, para justamente treinar, para justamente se apresentar, para tomar coragem, né? Aparecer nas coisas, dar a cara a tapa. Ah, professor, eu vou estar falando uma besteira, a gente fala besteira direto, depois vai lá, reassiste, vê que errou e fala, putz, eu errei, mas tem que aparecer, né? Se vocês estão fazendo um curso de gestão, vocês vão liderar, o líder dá a cara a tapa, aparece para as coisas. A aula do dia 28, então, que é a aula da semana que vem, vocês têm disponível para finalizar essa elaboração, tá? Então, tem aí, hoje não vai dar muito mais tempo, tem a semana, e aí eu deixei até domingo que vem, então até dia 31, tá? Tem 10 dias para fazer isso aqui, é um excelente tempo, é um tempo aí para vocês se organizarem, de primeiro mexer na ferramenta, né, olhar mais vídeos, como pesquisar, professor, eu olhei o Google Patents, olhei o site do NPI, olhei outros, né, para ver como isso aí funciona, o site do Ministério da Indústria da China também é bem legal, então vocês podem pesquisar ali, só para ver como é que funciona, e ver como tem potencial isso tudo, né? Deixei o link no Google Drive, vocês vão me mandar o vídeo, tá? Não é para mandar o link de onde está o vídeo de vocês, é para mandar o vídeo, porque mandando o vídeo eu posso editar e colocar no YouTube, tá? Então vocês têm que mandar o vídeo e, óbvio, renomeiem o vídeo com o nome de vocês. Se bem que essa turma é tão pequena e eu desconfio que 4 só ou 5 pessoas vão fazer, que talvez não seria tanto um problema, né? Mas aquilo, né, gente, tá gravando, se apresenta no começo, fala o nome, fala do que vai falar, porque vai ficar ali na rede e uma hora alguém pode ver, né? O outro vídeo ali, por mais que não seja um vídeo tão bem elaborado, mas também ficou legal, o pessoal fez, tem ali 100 e poucas visualizações, é claro que não é muito, mas significa que foi visto 100 vezes, né? É mais visto do que uma apresentação tua na sala de aula, que vai ter ali algumas pessoas olhando, então isso uma hora ou outra pode reproduzir. Agora eu vou confessar para vocês uma coisa que eu queria, assim. Eu queria muito, por conhecer a Amanda, a Keila, a Beatriz, estou conhecendo mais agora, o Gilvan Tassiara, que vocês fizessem isso com capricho, porque eu já conversei com a Liane, isso já faz um tempo, e eu queria estar fazendo uma matéria no site do IFSC, sabe? Ela já me deu esse espaço, e eu não achei que aquele vídeo da turma anterior ficou tão legal, porque não foi do formato que era para ser feito, que eu já estou imaginando essas melhorias agora. Então, se vocês fizerem com esmo, com capricho, com dedicação e ficar um vídeo legal, eu posso fazer essa matéria que eu queria fazer com a Liane do jornalismo, que é justamente que a gente coloque a patente dentro da nossa grade curricular, a inovação, que os alunos saibam utilizar isso da melhor forma possível. Então, se o vídeo ficar legal, né, eu tenho mais a tendência a fazer essa matéria e disparar aí para o IFSC inteiro, tá? Diga, Gilvan. Vamos utilizar a disciplina de marketing que a gente teve aí no semestre.
ótimo, né? Para ficar. Ô, Tassiara, eu acho que o que eu espero é que, por exemplo, se vocês forem ver ali, teve gente no vídeo anterior que não se deu ao trabalho de entrar num site para falar sobre a patente. A pessoa foi lá e digitou alguma coisa no Google e pegou direto do Google. Então, o que eu gostaria era só fazer esse procedimento mesmo, entrar no site do INPI, cada um vai fazer do seu jeito, obviamente, né? Entra aqui e fala, olha, eu peguei, né, um insumo, então eu entrei, né, vocês vão mostrar a tela e tal, e eu fui ver o que era insumo, então dentro de insumo tem algum tipo de insumo que me interessou, né, e aí eu digitei aqui, ou, né, como a gente está passando por uma questão de pandemia, eu acho que ficaria interessante buscar coisas na área relacionadas a isso, por exemplo, respirador, né? Então, eu fiz uma pesquisa sobre respirador e eu encontrei várias coisas sobre respiradores e tal, e o que me chamou a atenção foi uma estrutura de respirador para tanque de combustível, tá? Não é na área da saúde isso aqui, né? Então, vamos achar um outro aqui. Respirador com interface de usuário ajustável, né? Um sensor para respirador. Eu lembro que tinha uns modelos aqui, agora já tem mais coisas, mais registros que antes não apareciam, tá? Respirador com válvula unidirecional. Aí vocês vão entrar, né? Vocês vão ler esse documento de patente, porque como é que eu vou explicar o que é isso se eu não li? É isso que eu não senti na outra apresentação da outra turma, sabe? Teve gente que fez isso. O vídeo tá ali, depois vocês acessam, vocês vão ver. Teve gente que acessou, que pegou, que fez certinho, mas teve alguns alunos que não fizeram isso. Daí eu pensei, poxa, eu estou começando esse projeto dentro da instituição e aí eu divulgo isso lá no jornalismo, o IFSC inteiro vai acessar e vai ver aquele vídeo, não ficou tão assim, sabe? Acho que poderia ter sido melhor feito, assim. Deixa eu abrir um aqui só para vocês verem. E veja, eu não estou falando da qualidade gráfica do material que vocês vão apresentar, não é essa a questão é realmente buscou uma patente, né? Foi no site do NPI, buscou uma patente, disse o que era aquilo e conceituou, né? Falou, poxa, isso aqui é importante, olha só, eu tô pegando um exemplo da minha empresa, né? Alguma coisa que eu posso estar utilizando também, enfim, tá? Como vocês são poucos, acho que ficaria melhor individualmente, tá? Se fosse uma turma maior, até ia propor em dupla, assim. Mas como já tem 4 ou 5 que vão fazer, vão ser 4 ou 5 patentes diferentes, já são poucas, tá? Não está abrindo o site aqui agora, vamos esperar um pouquinho aqui. Bom, aí, né, o que eu separei aqui, tá, gente? Para que a gente pudesse explorar todas as partes ali de equipamentos médicos e hospitalares. Então, a Amanda ficou ali com o equipamento de diagnóstico. O que é a diferença de um equipamento de diagnóstico para um equipamento de tratamento? Tá lá naquele material que eu deixei na aula passada. Então, quem já leu sabe, quem não leu vai ter que ir atrás. Beatriz, equipamentos médicos duráveis, né? A Bruna, equipamentos de tratamento. A Evelyn, insumos hospitalares. O Gilvan também pegou equipamentos de diagnóstico. O Ismael, que sumiu, né? Equipamento médico durável. O Janderson também, equipamento de tratamento. A Keila, insumos hospitalares. E a Tassiara, equipamento diagnóstico. Veja que Amanda, Gilvan e Tassiara estão com equipamento diagnóstico. Então, cuidem lá para não pegarem a mesma, tá? Conversem entre vocês e vejam para vocês não pegarem a mesma patente. Pode deixar. Tá? São só 3. Eu não sei, o site do NPI está com um problema. Não, Já adianto aqui que eu vou procurar um equipamento de diagnóstico oncológico. Vou até colocar aqui, ó. Aqui, gente, muda muito a busca que a gente faz, tá? O site está demorando mesmo, professor. Eu estava dando uma olhada aqui. E às vezes tem isso, tá? Enfim, acontece, né? Depois tem que pesquisar num outro horário aí. Mas normalmente ele está funcionando, tá? Se não der agora, vocês já entenderam a premissa, né? É uma premissa igual do Google, né? Dá para colocar ali em toda... Aqui eu coloquei no título, né? Mas às vezes não está no título, está no resumo, né? Então, colocar no resumo talvez apareçam mais coisas. Quem quiser ver quais são os registros que o IFSC tem, ó, então vocês podem colocar aqui nome do inventor e colocar Instituto Federal de Santa Catarina, vocês vão ver quais são. A última vez que eu vi tinha 66 registros, a maioria era modelo de utilidade, mas a gente já tem um começo, tá? Antes a gente não tinha nada, então essas coisas estão melhorando. Coloquem Petrobras, por exemplo, vocês vão ver que tem um monte de coisa. Coloquem empresas da área médica, para vocês verem como essas empresas estão atuando. Tá? Entenderam, gente? É isso, tá? Ó, é aquilo que eu falei. Se ficar legal e bem feito, eu posso mandar para frente. E aí, aquela visibilidade de vocês, networking, mercado de trabalho, né? Talvez uma proposta para uma pesquisa futura.
quem é visto é lembrado, né? Então, né, alguém vai entrar. Porque o que vai acontecer? Aquilo que eu falei no curso ontem. Pô, tem o professor Jefferson lá de Canoinhas, que eu nem imaginava que existia, que também fala sobre patentes. A gente foi se conhecer pelo curso. Então, a gente se evidenciando, aparecendo aí para o mercado, podem surgir oportunidades, né? Beleza, pessoal? Alguma dúvida, então? Não, prof. Tranquilo, né? Tranquilo. Fechou? Fechou. Boa tarde a todos.